dos caras, principalmente. A gente também, eu estou, por exemplo, se o assessor também estou dentro da parede, de certa forma. Mas, mesmo nós que estamos mais diretamente ligados a luta, às vezes temos dilemas existenciais com essa nossa inserção. Aí, e me tocou muito na sua fala essa inserção, de estar lidando diretamente com os caras. Como é que você lida com essa dilema existencial? Porque cada um tem uma estratégia, eu quero aprender um pouco também como é que as pessoas desenvolvem essas estratégias. E, Jó, como é que a gente mata a Marinha? Mas eu vou ser mais específico. Uma das coisas que a gente viveu na Rio Mais Vítima, acho que essa experiência é bom de compartilhar. A rede ecossocialista tem muita gente da rede da Marinha. E eu acho que, se por um lado a gente o tabuleiro já está bem claro da luta entre o ecossocialismo, para a gente, óbvio, entre o ecossocialismo e o ecocapitalismo, essa luta eu acho que vai ser infinitamente mais difícil e você acho que levantou essa bola na sua fala. E como é que a gente vai lidar contra os ecossocialistas de lá? Basicamente é isso. Você não perguntou para mim como é que eu mato leite Mas fica aí, só sabendo. Também, galera? Pode se apresentar também. E eu me reconheci muito nas falas dela. Você fez duas perguntas, né? Uma foi uma provocação e a outra foi, você começou. Você questionou participação e consulta. Isso me chamou a atenção, porque a minha dissertação de mestrado foi com a participação dos pescadores da Baía Guanabara. O Alexandre Anderson, introduziu um deles. Aí você perguntou no final o seguinte: até que ponto, não sei se eu entendi, até que ponto, querendo garantir o direito de determinado povo nacional, não retiramos o direito de outros povos? Aí eu vou lançar uma pergunta nessa linha da participação, né? Já que eu consultei os pescadores. Eu digo participação, mas depois ela me confundiu, consulta ou participação. Aí a minha pergunta é: até que ponto, querendo ajudar as comunidades tradicionais, não ajudamos estas empresas em rituais de relacionamento com as comunidades? Porque eu estou vendo que a minha dissertação não só está ajudando os pescadores, mas as empresas estão me perguntando sobre ela, né? Como é que eu fiz? E eu estou muito dividida, porque quando o IBAMA me convida para apresentar minha dissertação, eu vou. Mas aí está ligado às licitações dos grandes empreendimentos da Petrobras, né? E se eu sou convidada para apresentar em outras esferas, eu vou também. Quer dizer, eu também estou na linha de mostrar o que a gente faz, né, nos nossos estudos. Acho que todo mundo tem que saber. Aliás, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado são públicas. Então, essa é a minha pergunta. Tá bem? Pode? Não tem uma pergunta, na verdade, um comentário que você ia falar da Débora, eu vou destacar, né, essa questão. A criação de categorias, parece, ela é sempre a exclusão de outras coisas, né? O processo de classificação, digamos assim, de visão uma visão que divide, né? Todo o processo classificatório, a gente cria novas categorias, não mudando o significado existente, mas você cria um significado não significa que está excluindo coisas dessa significação, assim. Então, por isso que eu acho que, do ponto de vista do entendimento, da questão, é uma pergunta interessante, se a gente pode e tal. Mas, do ponto de vista da luta, eu acho que isso me parece mais interessante, que a mim me parece mais interessante, que é exatamente constituir categorias de direitos, acho que isso é categorias de direitos, de lutas por direitos, mas ao mesmo tempo nunca descolar dessa questão maior. É que vocês são muito máximos, né? A gente tem uma vontade de essa globalização fundamental, ela se explica, né, em muitas outras contradições, assim. Mas de fato é isso, é a parte trabalhadora, né? Assim, de alguma maneira, não a classe operária, urbana, industrial, fabril, mas a classe trabalhadora, daqueles que vivem do trabalho, né? E
seu trabalho, né? Não da exploração do trabalho alheio. Acho que talvez seja a classificação ainda, até hoje, 150 anos depois, mais abrangente, e acho que nas lutas talvez essa seja a única coisa que realmente consegue não dividir. Beto, mais uma observação que eu gostaria de fazer, Flávia, Débora, Jorge, porque principalmente com relação ao movimento da Marina, a rede, o que nós temos que ter claro é o seguinte: apesar dessa divergência que foi colocada, que é profunda com relação ao fato deles não fazerem a crítica sistêmica e tal, o que nós temos que ter claro, e não podemos ser sectários com relação a isso, é que há pontos de contato, há questões táticas pontuais onde nós somos aliados, onde nós combatemos juntos. A mudança do Código Florestal, por exemplo, é um exemplo. Nós tivemos a atuação, principalmente com vários movimentos aí que tem relação com o grupo da Marina, Brasil pelas Florestas e outros, onde há a possibilidade da gente estar resistindo conjuntamente. Tá certo? Então é importante que a gente tenha claro que nós, inclusive que nós que fazemos política, nós sabemos que nós ainda somos muito fracos. Então a gente tem que estar aí procurando aliados pontuais, táticos, para fazer avançar algumas questões, tá certo? Então eu citei aqui o exemplo da reforma do Código Florestal, mas poderia estar citando outros exemplos onde a gente tem algumas alianças pontuais e táticas. E também para tranquilizar a galera que está metida na instituição, na institucional, eu também tenho uma relação institucional, estou também no mandato 5, e aí também dá para a gente avançar. Então a gente tem que estar procurando brechas aí na instituição, então a gente tem que estar atuando na ação direta revolucionária, mas também estar procurando brechas nas instituições para poder fazer avançar algumas reformas, porque no acúmulo disso, dessas lutas, que nós vamos conseguir desembocar na revolução que a gente tanto almeja para construir o socialismo ecológico, democrático e libertário. Então a gente não tem que estar preocupado em estar ficando completamente à margem, fora de tudo isso. A gente, se encontrar brecha, a gente tem que estar entrando para fazer avançar essa luta. Tudo bem? Volta para a mesa, considerações finais e a gente está para o almoço. Então, eu acho que como é que mata o mito politicamente? Eu acho que como o Leonardo, meu aluno, fez, entendeu? Então é colocar a conversão do qual ele está trabalhando, né? Dizer o seguinte: não me interessa a questão técnica, né? Não se trata de uma questão técnica, de uma tecnologia X ou Y, como eu acho que assim, normalmente nos enfraquece quando a gente faz a discussão da técnica muito diretamente, assim, né? Então, o que é melhor do que as barragens? As barragens são limpas. E o que é? Aí a gente fica tentando catar coisa, não, mas é solar, não, mas o gestor, não. Essa não é uma discussão, essa é uma falsa discussão, essa é uma falsa questão. A questão não é essa, não é de tecnologia, né? Assim, o ser humano sempre, a história da humanidade, mesmo muito antes do capitalismo, é uma história de tentativa de domínio e controle da natureza. A agricultura é isso, lá na antiguidade. Nada mais é do que isso. Não, eu não tenho comida numa época do ano, como é que eu faço para ter comida quando essa árvore aqui não está dando a fruta? Vou plantar outras coisas, outras espécies, isso é domínio da natureza. Então, tudo isso, mesmo que a gente chame de tradicional, na verdade é controle e domínio sobre a natureza. Então, o ser humano existe, a humanidade existe em relação com a natureza. A diferença no capitalismo, e a diferença fundamental, é que esse domínio da natureza é a apropriação privada de bens comunais. A apropriação privada da natureza, com exploração da maioria da população para fazer isso, para transformar isso em mercadoria. Essa é a diferença. E aí essa diferença é toda, né? Porque aí essa diferença é exatamente você. E é isso que tem que estar claro, né? Então, assim, quando esses caras vêm, eu estou lá do outro lado e eu preciso dar uma solução, né? Então, eu preciso botar o lixo no Rio de Janeiro em algum lugar, já que não vai ter mais Gramado. Então, expor a ele, isso não é uma questão técnica ou uma questão locacional. É uma questão de a gente tem que lidar com esse lixo como um resíduo do capitalismo, de relações de exploração. E aí, desmascarar, né, o discurso tecnológico, o discurso das soluções de Estado, né, como se Estado, fosse Estado de classe, né? O Estado é o Estado de uma classe. Óbvio que no século XX esse Estado ganhou contradições pela luta dos trabalhadores,
organização política da classe, o comitê da burguesia, né? Dizia o velho lá do século XIX. O comitê da burguesia, é isso. Então, é óbvio que a gente trouxe contradições para dentro do Estado, mas ele é necessário à legislação capitalista, sempre foi, e aí eu acho que é isso, como é que mata politicamente é isso, botando as claras, né, lançando luz sobre as falsas contradições desses caras que estão nesse lugar de gestão da questão ambiental brasileira e desmascarando, né? Acho que é uma tarefa pedagógica, assim, é a única maneira, né? No longo prazo, acho que eles podem então, assim, agora eu acho que o Mickey não volta mais lá, na moral, depois da pergunta do Léo, eu aluno. Ele não tinha o que responder, ele disse assim, não, é porque lá já é uma ocupação urbana anterior, e aí, portanto, tem muita gente. Ele falou, é porque tu não sabe quanta gente tem ciropédica, né? É porque você acha que o povo daqui é lixo de lá, não, né? A continuidade do debate deles foi essa, assim, maravilhosa. Então ele não volta mais lá. Acho que assim, é só lançando luz sobre isso que está oculto, né? Que aparece, com essa aparência, né, de cabeça para baixo, câmera oculta, né? Câmera escura lá do mar, então aparece como sendo uma questão tecnológica. Botar as claras a sua essência, e a essência é isso, da exploração. Não tem outra maneira. E aí, assim, alianças pragmáticas, eu sou mais pragmática, assim, né, aqui, né, gente? Eu acho que a gente tem que elogiar o Remune, eu acho que a gente tem que aproveitar aonde tem alguma coisa. Agora, que de fato eu acho que esse Partido Novo, que essa coisa aí, horrorosa, é muito perigosa do ponto de vista da despolitização, eu acho, assim. É exatamente ser um instrumento de desvalorização da política como campo de antagonismo, de luta, de projeto, etc. Né? É o projeto não projeto deles, né? É o partido não partido. Então esses não, pra mim, eu acho muito perigoso. Então, realmente acho que tem aí uma coisa que a gente vai ter que ter muito cuidado. É óbvio que tem lá uma votação do Código Florestal, ele volta também, vai votar